Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém. Para nós é um privilégio estarmos aqui nessa manhã para a gente meditar na palavra de Deus. Tem sido um privilégio servir ao Senhor na cidade da Aliança. Ali nós estamos há 1 ano e 2 meses, 3 meses, no trabalho de implantação, fazendo o Senhor Jesus Cristo sendo conhecido conforme é descrito nas Sagradas Escrituras. Porque muitos têm falado em nome de Jesus, mas de uma forma a buscar benefícios próprios. Nós estamos lá tentando anunciá-lo, como ele diz, e aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós precisamos crer no Senhor, sim. Falar do Senhor, sim. Mas como diz as Escrituras. Então eu trago um abraço da congregação, que também se encontra reunida nessa manhã, ouvindo a mensagem do Senhor na direção do pastor Nizam, que está lá. Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã e que vocês continuem orando pelo trabalho de implantação de igrejas, que é a igreja que vocês têm desenvolvido. Orem e participem, conheçam os campos, visitem as igrejas, façam a visita no horário de culto, para vocês conhecerem e verem novas pessoas que conhecem Jesus de agora, de pouco tempo, porque eles antes falavam de Jesus, mas agora eles podem dizer que conhecem Jesus. Então é um privilégio para nós nos achegarmos a pessoas assim. E como foi minha primeira experiência em Aliança, está sendo, quando a primeira pessoa decidiu assim, eu quero conhecer esse Jesus, as lágrimas veio aos meus olhos, porque eu, um pecador, como todos nós somos, está sendo canal de Deus para levar outras pessoas a conhecer Jesus, a ter certeza, convicção das promessas de Deus em sua vida. Então é um privilégio você participar. Está sendo convidado a visitar a congregação de Aliança no dia que você quiser. Tá bom assim? Sem mais conversas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, profeta menor, já no finalzinho do Antigo Testamento. E eu gostaria de ler com vocês e meditar com vocês nessa manhã no capítulo 1 do livro do profeta Ageu. É dito pelos estudiosos que o pequeno livro do profeta Ageu é uma pérola do Antigo Testamento. Então, eu gostaria de, baseado nesse capítulo, nessa manhã, refletir junto com os amados irmãos. Capítulo 1, apenas 15 versículos, eu gostaria de ler. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo:
Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Feche os seus olhos mais uma vez. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, reunidos, esse teu povo, em tua presença, com o intuito de adorar o teu nome. É isso que temos feito com o nosso coração. Mas nesse instante o nosso coração também está desejoso por ouvir a instrução do Senhor, a exortação do Senhor. Deus, para ouvirmos a tua voz, a nos consolar, a nos animar. Pai Santo, nessa hora, que o Senhor use este teu servo e a tua palavra, para que possamos, Senhor, sermos edificados e sairmos por essas portas, Senhor, desafiados a vivermos em conformidade com a tua vontade. Então, somente fala conosco, esse é o desejo do nosso coração. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, certa vez eu ouvi uma frase nas redes sociais de um pregador que dizia: às vezes nos preocupamos tanto com o nosso bem-estar, com os nossos interesses, que não temos tempo para Deus. O profeta Ageu é o 9º dos profetas menores, mas é o primeiro dos profetas que nos reporta até o período pós-exílico. Nós, quando lemos Ageu, Zacarias e Malaquias, nós estamos lendo profecias que foram feitas após o exílio babilônico, e é uma profecia bem diferente das que eram antes do exílio. Ageu ele foi contemporâneo de Zacarias, de Neemias e de Esdras. Ele estava no meio dos primeiros a serem repatriados, quando saíram do exílio. Ele exerceu seu ministério profético por volta do ano 520 a.C., juntamente com Zacarias, e com o objetivo de incentivar a reconstrução do templo de Jerusalém, na esperança de trazer grandes bênçãos para aquela cidade. Pelas informações contidas no próprio livro de Ageu, é possível afirmar que essas profecias elas foram entregues num período muito curto, de apenas 15 semanas, provavelmente entre agosto e dezembro desse ano. Ele proferiu apenas 4 mensagens. Então foi por isso que nós chamamos de profeta menor, porque os maiores eles proferiram um grande volume de profecias, enquanto esses outros 12 tiveram um período menor e uma quantidade menor de profecias. Só que as profecias de Ageu, elas têm uma característica bem interessante. Logo de início há uma exortação ao povo, seguida de um chamado ao arrependimento. E posteriormente ele faz promessas de grandes bênçãos. Queridos, baseado nisso que nós já falamos até agora, eu gostaria de refletir com vocês sobre as prioridades de nossa vida, sobre o que tem sido colocado em primeiro plano. E baseado no relato, na chamada que Ageu faz ao povo de Deus, eu gostaria de refletir com vocês. E nós percebemos nesse texto que Ageu, nesse jogo de exortação, chamado ao arrependimento e promessa, ele faz aquele povo avaliar a sua vida. Dos versículos iniciais que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 5, além dele ser bem cuidadoso com o datar a sua profecia, proferindo o 2º ano do reinado de Dario, que era rei persa, e ele cita ali quem estava governando, que era Zorobabel, que era da linhagem de Davi. Nós percebemos que ele faz uma exortação contra o problema que estava dificultando o povo de Deus de reconstruir o templo. Reconstruir o templo, para nós hoje, não tem muito significado um templo, um lugar, porque nós dizemos que a igreja é o povo. Mas naquele período, o templo ele representava a presença real de Deus. Representava que Deus, o plano de Deus que não era frustrado. O templo tinha um significado grandioso para o povo. E ao dizer que o templo não tinha prioridade, eles estavam dizendo que a presença de Deus não tinha muito significado para eles. O versículo 2, Ageu, quando Deus usa ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ageu, na exortação, ele vai direto no problema do povo.
O povo está vivendo como se numa sonolência a fé deles estivessem dormindo. E Ageu chega jogando, sacudindo aquele povo. Prestem atenção, vocês estão dizendo isso, mas Deus está dizendo assim. Interessante que o povo tinha passado um longo período fora. O exílio significou, pela segunda vez quando destruíram totalmente Jerusalém, eles foram despatriados, como se não existisse mais o reino de Judá. Acabou. Não existisse mais Jerusalém, foi destruído totalmente o templo e o povo foi espalhado lá na Babilônia. E ali cada um agora vivia, não tem direito de praticar a sua religião, de se congregar como povo de Deus. E eles lamentavam, como nós lemos relatos nos Salmos, nós lemos relatos em outros livros da Bíblia, que era só choro. E esse povo agora, e lá eles viviam a vida deles normalmente, tinham seus comércios, suas casas, tinham já reconstruído porque havia muito tempo que eles tinham saído de Jerusalém. Provavelmente em 598 a.C. é que havia começado o exílio da Babilônia. E agora, em 536 a.C., eles estavam voltando, depois do decreto de Ciro. E eles estavam chegando naquela terra, comandados, e ali nós encontramos no relato de Neemias, que é onde fala-se de Ageu também, Neemias capítulo 3, o povo, junto com o governador, junto com o sacerdote, lançando as bases, o alicerce do templo. Só que quando os povos da terra ouviram falar que eles estavam reconstruindo o templo, eles mandaram uma carta para o rei Beltesazar, se eu não me engano, Artaxerxes. E ele manda a carta para Artaxerxes dizendo, eles estão reconstruindo o templo, e quando eles reconstruírem o templo, eles vão voltar a ser aquele povo, e os muros vão estar reedificados, eles não vão mais querer pagar impostos ao rei. E aí, vem-se uma carta de volta, mandando parar. Para essa construção. Fiquem como estão, se aquietem. E passaram-se 16 anos parada a construção. Até que em 520, lá em Neemias capítulo 5, nós vamos encontrar Ageu e Zacarias profetizando ao povo, chamando a atenção do povo, porque o povo estava há 16 anos parado. A construção do templo só no alicerce. Vamos cuidar no que é nosso. O povo estava investindo nas suas próprias casas, porque eles tinham voltado para uma cidade destruída. Eles estavam mirando todos os seus recursos para o seu conforto, que é muitas vezes o que nós fazemos também hoje. E casas apaineladas que aparecem aí no versículo 4, para nós muitas vezes, ao ler superficialmente, não tem nenhum significado. Mas se você compara traduções da Bíblia, você vai encontrar na NVI, ele dizendo, casas de fino acabamento, casas luxuosas. E Deus pergunta ao povo, acaso é o tempo de vocês viverem confortavelmente, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ageu, com aquele discurso, ele estava chamando as pessoas a avaliarem. Ele estava desafiando as pessoas a avaliarem as suas prioridades. É interessante que o versículo 5, que se segue, ele também chama o povo e ele diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, que é uma expressão que aparece nesse livro 14 vezes. E nós vamos encontrar essa expressão tendo significado quando Davi vai enfrentar o gigante. Ele diz, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, que significava que Deus tinha um governo soberano sobre todas as coisas. E aqui Ageu ele fala no nome do Senhor dos Exércitos, como também Zacarias e Malaquias vai falar nesse nome, nesses três, eles vão usar essa expressão 39 vezes, para falar ao povo que Deus continuava governando soberanamente. E aí nessa contexto eles oram, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Para a gente entender o que ele quer dizer, comparando com outras versões, eles vejam onde os vossos caminhos vos levaram. Vejam de suas escolhas, os que vocês têm feito, vocês têm trabalhado, onde isso está levando vocês. O povo, vendo aí do versículo 5 ao versículo 11, eles estavam vivendo agora num período de insatisfação, um período de derrota, de fraqueza espiritual, de fraqueza econômica, porque as pessoas não tinham prioridade, não tinham Deus em primeiro lugar. Eles estavam vivendo o ensino bíblico ou o ensino da lei, onde o primeiro mandamento dizia, eu sou o único Deus. Adorem somente ao Senhor. As pessoas estavam agora divididas entre os seus próprios interesses e Deus. Elas não tinham esquecido totalmente. Elas falavam em Deus, elas cumpriam os rituais, mas Deus não era prioridade na vida daquelas pessoas. E do versículo 6 ao versículo 11, nós vamos encontrar o profeta falando àquelas pessoas, dizendo, vocês têm
semeado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não chega a fartar-vos. Bebem, mas não dá para saciar-vos. Se vestem, mas não se aquece. O que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. O povo está vendo uma plena insatisfação. Não tinham como crescer economicamente. E eles entendiam isso, o profeta principalmente e o povo de Deus, como sendo maldição. Porque se a gente olha nos livros da lei, os 5 primeiros da Bíblia, nós vamos encontrar que seca para o povo de Deus era sinônimo de maldição. O povo estava vivendo debaixo de uma espécie de maldição. Plantava, não colhia. Bebia, nada satisfazia. Porque o que satisfaz o homem é Deus. É tanto que Jesus vai ensinar aos discípulos, quando eles estavam ansiosos com quantas coisas que deviam cuidar. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, eles busquem, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outros cantos nós encontramos dizendo, lance sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. O povo, eles estavam querendo cuidar de si mesmo, priorizando as suas vidas. E nós encontramos aí no versículo 9, dizendo, vocês esperaram muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Era iminente a insatisfação. Era iminente que também eles não iam encontrar crescimento para os negócios, para a fé, porque Deus estava escanteado, estava no canto. A prioridade agora, até que nós vamos ler a história e encontrar Esdras narrando lá no seu livro que havia sim um combate por parte das pessoas da terra, querendo combater a obra, pessoas perseguindo até com armas para fazê-los parar. Mas aí nós encontramos depois, no tempo do rei Dario, ele permitindo que o povo retomasse a construção. Mas o povo estava tão desanimado, estava tão ocupado com outras coisas. As suas plantações já estavam todas ali crescendo, vendo tudo acontecer, parar tudo para voltar a construir. A riqueza que eu estava investindo no meu campo, na minha casa, agora eu vou ter que voltar para doar. E nós vamos encontrar o relato lá em Esdras, no capítulo 5 e 6, que agora até o rei mandou que os povos pagãos contribuíssem. O próprio rei ia contribuir para que esse templo fosse feito. O povo que conheceu o primeiro templo, o templo de Salomão, eles estavam chorando, porque a glória do primeiro templo era maior, era mais luxuoso, e agora estava sendo construído um templo mais simples, mais mirradinho. E eles lamentavam e gritavam, mas aquelas pessoas que não conheciam a vontade, não conheciam o primeiro templo, eles gritavam de alegria. Nós encontramos o relato lá em Esdras. Mas o povo, antes de entender a vontade de Deus, vivia uma plena insatisfação. Não, eles tinham condições, eles tinham negócios, eles tinham dinheiro, mas nada chegava para satisfazê-los. E aí, o próprio Deus, mostrando a sua soberania, o seu governo, que homem nenhum intervém, ele diz no versículo 11, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Daí o texto agora ele segue para uma outra parte, onde nós vamos perceber agora a reação do povo ao ouvir a voz de Deus. A reação do povo depois que entende a mensagem do Senhor e avalia os seus caminhos, que avalia as suas vidas, que avalia a sua fé. E aí nós encontramos a partir do versículo 12, Zorobabel, que era o governador, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, dando ouvido à voz de Deus, se arrependendo dos seus caminhos, porque eles haviam considerado, eles haviam avaliado as suas escolhas, o que eles tinham feito, as suas prioridades. E nós vamos encontrar, a começar das lideranças, a começar das autoridades, colocando a prioridade, o reino de Deus, a obra do Senhor. Queridos, quantas vezes nós mesmos também nos distraímos tanto com o nosso prazer, com o nosso bem-estar. Nós nos distraímos tanto, muitas vezes, com a nossa vida,
que nós falamos em Deus. Nós frequentamos a igreja. Nós conversamos como se conversa o povo de Deus. Mas as nossas prioridades, elas estão focadas em nós, em mim mesmo. E nós vamos encontrar o texto sagrado completamente do início ao fim, convocando o povo a priorizar Deus, a buscar primeiro Deus, a amar acima de todas as coisas Deus, a conhecer Deus, a se esforçar, a se empenhar para ter e viver Deus. Aqui o profeta, ele vai continuar a sua palavra, e no versículo 13 ele diz que o enviado do Senhor, uma palavra forte, um termo forte que é aplicado aqui a Ageu, que é dito também como os anjos, que são enviados do Senhor, diz que ele falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. E aí Deus anima aquele povo. Eu sou convosco. Mesmo aquele povo que estava lá, aqueles remanescentes que estavam vivendo uma infidelidade, Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento. Deus estava chamando aquele povo a consertar o que eles tinham feito de errado, a partir de agora vivendo de forma fiel. E Deus anima. Eu estou com vocês. Não estão desamparados. Nós temos a mesma promessa daquele povo. Mateus 28, 20. O Senhor diz conosco na nossa tarefa, no nosso empreendimento missionário. O Senhor diz o quê? Eu estou com vocês todos os dias, até o dia final. A mesma promessa é nos feita. E nós vamos encontrar agora o Senhor despertando o espírito do povo. De Zorobabel, começando das lideranças, de Josué, do governador, de todo aquele povo ali, e o espírito do restante de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Deus é quem desperta. Deus é quem chama o seu povo. Nessa manhã Deus está chamando o povo a despertar, a avaliar as prioridades. Mas o que eu acho interessante é que Ageu data toda a sua profecia e apenas 23 dias se passaram de quando veio a palavra do Senhor até o povo despertar para retomar a construção do templo. Ele só passou 15 semanas trazendo a mensagem de Deus ao povo, para que o povo chegasse ao acordar-se, a estarem ativos diante de Deus, a priorizarem Deus. E eu pergunto a nós, quanto tempo Deus vai falar conosco, domingo após domingo, para que nós despertemos, de fato, aqueles que estão dormindo, para nós darmos prioridade à obra do Senhor, à casa do Senhor, ao culto do Senhor, à vida do Senhor nas nossas vidas, porque Paulo disse que não era ele mais que vivia, mas Cristo que vivia nele. E ele nos chama a viver da mesma forma, a morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. A Bíblia, ela nos chama para nós morrermos para o velho e renascermos com Cristo para uma nova vida. É interessante que o ensino veterotestamentário é o mesmo neotestamentário. É para nós, povo de Deus, igreja do Senhor contemporânea. E o povo muitas vezes está lá. Não, hoje não tem mais um templo para nós reconstruirmos. Tem alguns tentando reconstruir templos por aí, templos de Salomão, templos de Zorobabel, templos de quem for. Nós temos nossos lugares de culto, nossas igrejas. Nós precisamos sim priorizar também as nossas igrejas, que muitas vezes ficam anos e anos em papel, porque nós temos outras prioridades. Nós precisamos priorizar também o trabalho que o presbítero falou, de investir nas pessoas que estão se dispondo. Nós precisamos também nos dispor. Então, o que tem sido a prioridade da igreja do Senhor nessa manhã? Ageu, como ele falou lá, tanto tempo atrás, 520 a.C., e depois que ele profetizou, passaram-se apenas 4 anos e o templo veio a ser concluído em 516 a.C. Olha, foi tudo muito rápido aos nossos olhos. Nós temos muitos empreendimentos na mão do Ministério de Missões, na mão do Conselho da Igreja, na mão das instituições que forem nos colocadas como de Deus, da própria igreja, e nós vemos os projetos, as apresentações de slides, aplaudimos ou até dizendo que coisa boa, mas nós continuamos na mesma posição, no mesmo objetivo. Essa manhã, o desafio para nós é reavaliarmos as nossas prioridades. O que nós temos colocado como primeiro plano de nossas vidas? Será que nós temos dado ouvido, coração, ao que Jesus nos convida a dar
Não andar ansioso por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, ao que é a vez de vestir. Antes, não faça isso porque são coisas dos gentios, mas busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E essas coisinhas, vamos usar esse termo, vos serão acrescentadas. Mas nós colocamos em primeiro lugar, quanto jovens, o vestibular. Eu não vou para as reuniões da igreja, eu não tenho tempo agora porque eu estou me preparando. Vem aí a federal, vem aí não sei o quê. Não, eu estou me preparando porque vai haver uma seleção, o concurso está bem à porta e eu preciso estar bem afiado. Não tenho tempo agora para participar da reunião de oração. Não tenho tempo agora para congregar com a igreja. Não tenho tempo agora para ir para o avanço missionário. Que nós sentimos falta de algumas pessoas nesse último avanço. Que a gente sempre via nos avanços. Cadê essas pessoas? Tem outras coisas importantes para fazer. E Deus, onde está nas nossas vidas? Será que o Senhor tem sido prioridade na sua vida? Prioridade é o que vem primeiro, não é verdade? Prioridade é o que está logo, que você abre a porta e já é. As pessoas gostam de iniciar anos e botar planos, metas para serem alcançadas. Nós que trabalhamos em igreja fazemos planejamentos também para o ano, para os 5 anos que estamos num campo, pensando em implantar uma igreja, todos nós temos prioridades. A prioridade desse ano é discipular pessoas, receber membros lá em aliança, porque nós já estamos um pouco conhecidos na cidade. Então vamos agora focar no discipulado, na visitação, no engajamento desse povo na igreja. Essa é a prioridade da igreja esse ano. Na vida pessoal, qual tem sido a nossa prioridade? Será que para a nossa fé nós temos também traçado prioridades? Para a nossa vida cristã existem prioridades? É tempo de avaliar as prioridades. Ver se está em primeiro lugar os nossos interesses, o nosso bem-estar, ou o próprio Deus. Os nossos prazeres, ou agradar ao Senhor. Sabemos que nós somos chamados não para satisfazer a nós mesmos. Nós somos chamados para agradar aquele que nos arregimentou. Aquele que nos chamou. E Ele chamou com um objetivo que Ele já traçou. E é prioridade no plano dEle. Ele quer nos glorificar. E nós sabemos que o plano do Senhor não vai ser frustrado. Ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. A teologia reformada, bíblica, ela é bem clara. Deus é soberano e governa todas as coisas, mantém e sustenta todas as coisas. Mas não isenta o homem da sua responsabilidade, das suas escolhas. Nós cremos numa soberania acompanhada de uma responsabilidade humana. Então as nossas escolhas, nós somos responsáveis por ela. Têm sido tomadas na presença de Deus as nossas escolhas, resolvidas com Ele? Ou nós escolhemos, resolvemos depois, Senhor abençoa. Pai, eu fiz isso, toma a frente. O povo de Deus, eles estavam sofrendo a insatisfação, a escassez, por falta de priorizar Deus em suas vidas. Às vezes nós entramos nesses mesmos caminhos de insatisfação. Olha, concluí meu curso, mas não era o que eu queria. Eu estou diretor de empresa tal, mas não era o que eu queria. Não estou satisfeito. Avalie o seu caminho nessa manhã. Onde os seus caminhos têm lhe levado? Onde as suas escolhas, as suas prioridades têm trazido ao seu coração satisfação? Porque o caminho do Senhor, eu me lembro bem do apóstolo Paulo, ele diz assim, bem sei estar em abundância como em escassez. Filipenses 4, não é assim? Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus, ele não nos chama para a gente estar naquela busca insatisfeita pelas coisas. Ele nos chama para vermos satisfeito com o que tem chegado até nós, com o que temos. Isso não quer dizer que nós vamos ficar estáticos, parados. Não, nós temos as nossas mãos e fomos chamados para trabalhar, para planejar. É interessante que o autor do provérbio diz que Deus nos abençoa e nos guarda, mas nos versículos anteriores diz que não é proibido para o homem planejar, que aquele que planeja a guerra, ele tem mais sucesso. Aquele que se empenha em conhecer a vontade de Deus, esse também tem mais sucesso. Mas Deus é quem faz. A Bíblia está repleta de passagens como essa de Ageu, dizendo que Deus é o Senhor dos exércitos, o que tem o governo soberano sobre todas as coisas. Mas dizendo também que o homem, ele tem responsabilidade pelos seus atos. Que o homem não está isento de planejar, que o homem não está isento pelas suas escolhas. Queridos, o reino de Deus, ele deve ter prioridade sobre o nosso conforto pessoal. Nós ouvimos o relato do presbítero Josimar, falando do pastor José Dilson. E se você ler a carta daquele homem, você vai ver ele
pensando assim, Deus trabalhando na vida dele para ele encontrar satisfação e sentido para o que ele está vivendo. Nós, no nosso conforto, às vezes ainda estamos insatisfeitos. Nessa manhã, eu convido você agora a fechar os seus olhos e no momento seu com Deus, avalie a sua vida. Saiba que Deus, Ele tem sim planos, os nossos dias estão escritos e determinados no seu livro, como diz o Salmo 139. Mas nós precisamos viver em conformidade com isso. Crer envolve escolhas, envolve conhecimento, envolve vida. Avalie sua vida. Paulo chama a igreja de Corinto a fazer isso, em 2 Coríntios 13:5. Avalie se de fato está na fé. Avalie se você tem buscado em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Avalie o primeiro mandamento vivido na sua vida. Porque Jesus ensinou que nós não podemos estar divididos entre dois senhores. Ou agradamos a um e aborrecemos ao outro. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Nós, Senhor, estamos aqui nessa manhã desejosos, Pai, e satisfeitos porque o Senhor tem falado ao nosso coração e nós podemos te glorificar, te louvar, te amar como nosso Deus. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos auxilie nas nossas fraquezas. Porque às vezes, Senhor, nós traçamos sim planos, metas que priorizam o Senhor, mas nossa natureza fraca, carnal, muitas vezes, Senhor, negligencia na execução desses planos, dessa busca, dessa vida. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a avaliar o nosso comportamento, que o Senhor nos ajude a avaliar a nossa vida, os nossos projetos, para que nós possamos adequá-los, Senhor, ao Teu plano, à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. Nessa manhã toma o Teu povo, Senhor, nas Tuas mãos. Aviva, Senhor, a nossa fé conforme o Teu querer. Dá-nos, Senhor, o privilégio de andarmos, Senhor, em conformidade com a Tua vontade, glorificando o Seu nome, Senhor. Percebendo o privilégio que não é dado, Senhor, a tantos outros, mas nós desfrutamos dessa honra de sermos Teus servos, Teus filhos. Nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra incomode os nossos corações e que nós venhamos priorizar o Teu reino, a Tua justiça, o conhecimento do Senhor, a prática para não enganarmos a nós mesmos. Senhor, tem misericórdia de nós. Assim te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.